Boa noite. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem ou o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso
abraça-me. Se além meus passos resvalarem e eu me dispuser a voltar atrás, abraça-me, Senhor, abraça-me. Se pedras e espinhos me fizerem lamentar, quando me encontrar ferido pelo batalhar e labutar do dia, abraça-me, Senhor, abraça-me. Se desejar somente implorar e começar a me queixar do meu sofrer, abraça-me, Senhor, abraça-me e faça-me calar. Se imaginas nosso mestre ainda numa cruz, esqueça, isso é passado, pois o Cristo é sempre luz. Pois o Cristo é sempre luz. Cristo vivo é esperança, Cristo vivo é amor. Encontramos Cristo vivo na alegria e na dor, numa flor, numa montanha, na criança em seu olhar. Encontramos Cristo vivo nas estrelas do luar. Se imaginas nosso mestre ainda numa cruz, esqueça, isso é passado, pois o Cristo é sempre luz. Pois o Cristo é sempre luz. Cristo vivo é esperança, Cristo vivo é amor. Encontramos Cristo vivo na alegria e na dor, numa flor, numa montanha, na criança em seu olhar. Encontramos Cristo vivo nas estrelas do luar. Jesus, há muito te procuro, há muito tempo anseio estar contigo, sentir-te mais próximo. O que fazer para te encontrar? Quero te encontrar. O que fazer para te encontrar? Procurei-te dentro de mim e me achei
Eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Se eu irei, saberei como chegar ao fim. De onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Vem, eu te direi o que estás a procurar. A verdade é como o sol que invadirá teu coração. Se eu irei, aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, crês em mim, na tua luz verei a luz. Vem que a terra espera quem você queira realizar com amor a construção de mundo melhor. Se eu irei, levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir, enfim, a paz. Ó, vinde, bom amigo, amado benfeitor, das luzes do infinito de cintilações. Ó, vinde amenizar nossa grande dor, espargindo em mancheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor em passes de amor, águas fluidificais, movimentai vossa falange protetora, dai-nos a bênção redentora, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal que o Senhor nos envia, do astral é o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas, de evangelho todo em luz. É a apoteose do amor, remir a nossa dor com Jesus. Boa noite. Vamos fazer nossa oração. Olá, boa noite a todos. Neste momento, após nosso momento musical da alegria cristã, vamos buscar a sintonia de Jesus, dos nossos amigos, benfeitores espirituais, que aqui estão em nosso auxílio. Obrigada, Mestre Jesus, por mais essa oportunidade de aqui estarmos, buscando relembrar, aprender um pouco mais sobre os seus ensinamentos, seu evangelho de amor,
abençoe, Mestre querido, a todos os irmãos que estão nos acompanhando, os seus lares, as suas famílias, que possamos, Mestre, nesta noite, buscarmos o entendimento em nossos corações, em nossas mentes, acerca das palavras que a palestrante irá proferir. Mestre Jesus, que a sua luz, a sua paz, o seu amor envolva-nos a todos e continue conosco hoje e sempre. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos ter conosco, conversando com a gente um pouquinho, a nossa irmã Deise, que vai trazer para a gente começar o capítulo 4 do Evangelho. Olá, meus irmãos. Estou aqui mais uma vez para conversar com vocês de uma maneira um pouco diferente, né? Mas vamos fazer de conta que nós estamos todos juntos para falar de um tema bem interessante do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 4, que fala sobre um assunto que Jesus veio falar para a gente, ensinar para a gente, que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E esse item do Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre a reencarnação que fortalece os laços de família. Se nós estivéssemos pensando em uma única reencarnação, em uma única vida, isso seria diferente. Não estaria, nesse sentido, fortalecendo, mas de alguma forma destruindo os laços de família. Nós vamos entender por quê. O que acontece com a família aqui na Terra e no mundo espiritual? Veja bem, no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Ou seja, enquanto nós estamos lá desencarnados, tem uma lei chamada lei de sintonia. Através dessa sintonia que existe no universo inteiro, nós todos estamos interligados. Na verdade, nós somos atraídos até automaticamente para aquelas pessoas que a gente tem mais sintonia, que a gente sintoniza, que nós estamos afinizados, que nós temos alguma afeição, uma simpatia. Na verdade, se a gente pensa bem, não só no mundo espiritual, mas também aqui na Terra, normalmente é assim, a gente se junta com aquelas pessoas que têm alguma coisa a ver com a gente, não é? Se as pessoas são muito diferentes de nós, pensamentos diferentes do nosso, sentimentos bem contrários àqueles que a gente sente, normalmente a gente não se liga muito nessas pessoas, a gente não se sente atraído, não é? Por essas pessoas. Mas, ao contrário, né? Quando nós encontramos pessoas que pensam como nós, que sentem como nós, normalmente nós queremos sempre estar juntos, não é? Pois no mundo espiritual é a mesma coisa, não é? E, assim, quando, né, a encarnação acontece, a gente pode pensar, puxa vida, então quer dizer que eu vou reencarnar e aí eu vou me distanciar dessas pessoas que eu gosto tanto, que eu estou aqui junto delas, porque nós estamos pensando de uma forma muito material. Aí a gente acha que quando a gente desencarna, a gente vai se afastar das pessoas que ficaram aqui na Terra. E quando nós estamos lá do outro lado e a gente precisa reencarnar, aí a gente acha que a gente vai deixar aquelas pessoas que a gente gosta, né, para se encontrar com outras e começar tudo de novo, com outro nome, outras pessoas, outra casa, outra família, outra vida totalmente diferente, outro corpo, não é? Porque vai ser tudo novo, mas nem tudo é diferente. Veja que se nós nos sentimos atraídos pelas pessoas com as quais nós simpatizamos, quando a gente reencarna, é assim.
A gente normalmente se sente atraído e nós reencarnamos junto daquelas pessoas que têm alguma coisa a ver com a gente, que têm alguma relação com a gente, que tem simpatia, que tem semelhança com a gente, não é? E aí a gente se reúne novamente quando a gente volta aqui para a Terra. Mas a gente se reúne também quando a gente está lá do outro lado. Olha só, vamos ver como é que é interessante esse negócio. Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Nós estamos lá no mundo espiritual, vamos pensar assim, nós estamos lá no mundo espiritual e a gente reencarna. Aí o que acontece? A gente está lá com pessoas que a gente gosta, com pessoas que são simpáticas a nós, formando, normalmente, né, uma família espiritual. E aí, quando a gente vem, às vezes, alguns vêm na mesma família, voltam, reencarnam na mesma família, como pai, como mãe, irmãos, não é? Ou mesmo parentes próximos, um primo, que está sempre tendo ligação uns com os outros. Mas às vezes não. Às vezes nasce em outra família, num círculo diferente, não é? Mas sempre trabalhando juntos. E aí, tem esse provérbio aqui, né? Que eu coloquei, Provérbios de Salomão, está lá na Bíblia, no Antigo Testamento, capítulo 18, versículo 24, que diz: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. E a gente tem a prova disso quando a gente vê que às vezes tem pessoas que são de outra família, que a gente conheceu, né? Ou no trabalho, ou nosso vizinho, ou na casa espírita, enfim, em qualquer lugar, mas a gente sente uma atração por aquela pessoa, uma coisa boa, um sentimento tão bom, e que a gente sente como se fosse mesmo da nossa família, como se fosse nosso irmão. E às vezes existe situação em que a pessoa ama mais o amigo até do que o próprio irmão. Porque existem famílias, infelizmente, em que irmãos não falam com outros irmãos, que já soube de casos em que pai e mãe ficam sem falar anos e anos com o filho, não é? E ao passo em que, às vezes, amigos, né, que não têm nenhum laço consanguíneo, não se afastam, estão sempre juntos, não é? São confidentes, são amigos assim de estar junto em todas as situações. Então, o que está acontecendo? Na verdade, às vezes a gente nasce também com junto de pessoas que a gente não tem essa afinidade, essa semelhança de sentimentos. Porque, na verdade, a lei de sintonia, gente, ela funciona também com sentimentos antagônicos, ou seja, contrários. Se a gente não gosta de uma pessoa, a gente também acaba se ligando a ela por causa dessa lei de Deus, né, a lei de sintonia. A gente se liga pelos laços do amor, mas também pelos laços do ódio. E às vezes pela necessidade que a gente tem de refazer esse sentimento dentro de nós, de passar a gostar, né, de uma pessoa que a gente, por acaso, a gente não gosta, né? É um inimigo, às vezes, nosso, do passado. É importante nascer junto dessa pessoa para que laços de afeto possam ser ali criados, não é? Que a gente possa transformar o nosso sentimento ruim por aquela pessoa por um sentimento bom, não é? Então, às vezes, nesse caso, acontece mesmo da gente gostar até mais de uma pessoa que não faz parte da nossa família do que de alguém que nasceu junto de nós, às vezes nosso irmão, de pai e mãe, não é? Por causa disso, porque às vezes nós não somos assim tão amigos, não gostamos tanto, às vezes prejudicamos ou fomos prejudicados por aquela pessoa que Deus achou por bem fazer com que nasça na nossa família, para que a gente possa
criar laços de afeto, porque, na verdade, à medida que a gente vai progredindo, a gente precisa ampliar essa nossa família espiritual. E a gente não pode alimentar ódio, nem rancor, nem mágoa, ressentimento de ninguém. Então, se tem uma pessoa que foi muito difícil, né, e que está assim, dentro de nós, causa assim, um mal-estar, né, um sentimento de repulsa, às vezes, a gente precisa nascer junto dessa pessoa e Deus, às vezes, coloca juntinho na mesma família para que a gente possa aprender a amar, a perdoar, não é? Ou trabalhar por essa pessoa para que ela também possa nos perdoar, porque às vezes nós é que fizemos mal para ela. Então, se a gente pensasse na nossa família, é possível que entre nós tenha pessoas, né, que a gente, na família, não tem, assim, aquela ligação afetiva tão forte, né, mas pela outra pessoa, né, que não nasceu na nossa mesma família, a gente tem esse amor. É por isso que acontece isso, porque tem amigo que a gente é mais apegado, às vezes, do que um irmão. Tão apegado quanto o irmão, ou até mais apegado do que o irmão. Então, vamos adiante aqui. Essas frases, gente, esses textos, são todos do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Se uns encarnam e outros não, então vamos pensar, nós estamos ainda lá no mundo espiritual, tá? Às vezes reencarnamos com nossos amigos, né, com as pessoas que fazem parte dessa nossa família espiritual, às vezes não. Então, vamos pensar assim sobre a nossa família. O que nós sentimos por todas as pessoas que fazem parte da nossa família, ou que já fizeram, que às vezes não estão mais reencarnadas, né? Qual o sentimento que nós tínhamos ou que temos por esses membros da nossa família? Nossos pais, nossos irmãos, filhos, né? Primos, parentes mais próximos. Às vezes, no meio dessa família espiritual, né, que tem afinidade, às vezes uns encarnam e outros não, mas nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento, porque os laços de amor, assim como eu disse, né, os laços de ódio também, acabam sempre ligando as pessoas. Nós estamos sempre ligados uns aos outros, ou por sentimentos bons ou por sentimentos ruins, não é? Por sentimentos bons, a gente sente aquele prazer, né? Aquela felicidade de estar junto de algumas pessoas. E se são pessoas que estão ligadas a nós por laços de ódio, de ressentimento, de mágoa, é para que a gente possa, então, melhorar essa situação entre nós dois, não é? Então, se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres, ou seja, lá no mundo espiritual, velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Então, mesmo quando nós estamos separados, aquelas pessoas que a gente ama e que ficaram lá do outro lado, eles ficam também cuidando de nós, velando por nós, assim, nos ajudando para que a nossa reencarnação seja um sucesso. E estão ali sempre junto de nós. E às vezes a gente não vê, tem pessoas que conseguem ver, né, pela mediunidade. Às vezes a gente não sente, porque a gente não tem essa facilidade, né? Mas às vezes nós sonhamos com elas, né? E a gente fala, eu sonhei com as pessoas, não conheço quem é, não. Mas eram pessoas boas, foi um sonho bom, a sensação, né, é boa depois, quando a gente se reencontra, mesmo que seja através do sonho com essas pessoas. Nós nunca estamos afastados completamente. Então, exemplos disso, eu vi nessa relação que tem, né, no Espiritismo, que é muito forte, do Divaldo Franco, que é esse primeiro que está na imagem, né, psicografando. Ele foi filho de Joana de Ângeles há muitos séculos atrás, que é o espírito que ela, lá do outro lado, né, desencarnada, ela ajuda sempre, enquanto ele está aqui reencarnado, para que ele cumpra com a missão dele aqui na Terra, da mesma forma que o Chico Xavier, né, com o espírito Emmanuel, que também foi pai em outras encarnações, né? Provavelmente muitas outras vezes eles nasceram juntos. Só que dessa vez um reencarnou e o outro não, mas o outro está lá do outro lado, né? No mundo espiritual, ajudando aquele que está aqui reencarnado.
E normalmente o nosso espírito protetor, todos nós temos esse espírito protetor, um anjo guardião, que está lá no mundo espiritual nos auxiliando o tempo todo. Então é muito importante a gente pensar nisso, saber que esse espírito familiar, esse espírito que gosta de nós, que quer o nosso progresso, né, que quer a nossa vitória, está sempre lá do outro lado e a gente lembrar dele, orar, estar sempre assim tentando estar em contato com eles. Isso é muito interessante, muito importante para nós, porque eles ajudam bastante. Então veja bem, que as duráveis, diz, né, o Allan Kardec, duráveis somente o são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Às vezes as pessoas se uniram por motivos diferentes daqueles que são assim realmente ligados ao sentimento, ao bom sentimento, ao amor. Muitas vezes acontece isso por interesse pessoal. Aqui na Terra ainda acontece muito disso. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivos de interesse, motivo de interesse, né? Às vezes porque a mulher é bonita ou porque o homem é rico, e aí as pessoas se unem às vezes por causa disso, né? Porque é interessante, porque vai ser mais fácil conseguir o que ela quer na carreira. Infelizmente acontece disso, né? Mas nessas relações, né? Nada realmente são uma para as outras. Essas pessoas nada são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Ou seja, essa história de que a morte nos separa, às vezes se casa, né? Às vezes separa muito antes da morte. Mas quando a afeição é verdadeira, nem a morte separa. Isso é muito bom a gente saber, não é? Aí continua o texto. Falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Vocês já ouviram falar isso? Inclusive aquela frase, né, aquela coisa de a ovelha negra da família, que é totalmente diferente de todo mundo da família, que age diferente, que se comporta de forma diferente, parece que nem faz parte daquela família. Pois então, são essas pessoas que são realmente diferentes, que fazem parte de outra família espiritual, mas estão ali naquela família para algum compromisso, para resolver algum compromisso do passado. Mas não é para desconsiderar isso. É importante que a gente entenda isso e que a gente, de fato, possa fazer com que o sentimento, né, bom, o sentimento de amor, realmente se desenvolva dentro de nós por aquela pessoa que às vezes a gente não tem simpatia. Se nós nascemos juntos, inclusive na mesma família, é por uma razão muito especial. Não foi à toa. Não é por acaso que nós nascemos na mesma família. Certo? Então a gente tem que fazer por onde, sempre se nós temos algum membro da nossa família que a gente não tem muita simpatia, se esforçar para gostar dessa pessoa, para tolerar, para ter paciência, para perdoar, para ter uma boa relação, para que ela possa, o mais breve possível, né, fazer parte dessa nossa família espiritual também. Esse é o objetivo da vida, é o objetivo da nossa reencarnação. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Então, às vezes, se nós nascemos numa família onde alguém fez um mal para a gente, essa vai servir de prova para a gente poder perdoar essa pessoa. E a outra pessoa que recebeu, né, às vezes o mãe, o pai, que recebeu uma pessoa que foi até ruim para ela no passado, ela se dispôs, né, a receber essa pessoa na própria família e dessa forma progredir ainda mais, não é? Isso é muito interessante para a gente. Nós reencarnamos justamente com esse objetivo, de progredir cada vez mais. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. A gente vai tentando pouco a pouco, né, e fazer com que se cumpra dentro de nós a lei de amor que Jesus veio ensinar para a gente, não é? Um ajudando o outro. O objetivo é esse,
para que os laços de afeto se estendam assim, ao maior número possível de pessoas, porque à medida que a gente evolui, a gente tem que ir desenvolvendo esse sentimento de amor dentro de nós. E se tem alguém na nossa família que já não está mais encarnado, mas que a gente morreu, às vezes a pessoa morreu, né? E a gente está assim ainda com aquela mágoa, pensando no mal que aquela pessoa fez para a gente, que a gente possa pensar bastante sobre isso, né? E pedir desculpas, né? E tentar ver o lado bom das pessoas, né? Se ela ainda está junto de nós, que a gente possa pedir perdão, ou que, se não for possível, que a gente possa orar por essas pessoas, para que possa realmente desenvolver um sentimento bom por todas as pessoas, principalmente pelos nossos familiares. Não adianta a gente amar todas as pessoas em torno de nós e não conseguir amar aquele que nasceu no seio da nossa família. Porque se ele nasceu na nossa família, foi porque Deus quis que assim fosse e por um motivo especial, para que a gente aprendesse a amar essa pessoa. Tá bom? Ou perdoar, ou fazer o máximo que a gente puder, servindo, né, para que ela também nos perdoe, para que a gente possa ter uma relação boa, né, entre nós. Enfim, do fato de um homem ter tido 10 encarnações, essa parte é interessante, gente, da pessoa ter tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos, né? E não é assim que acontece, porque normalmente o que acontece são aquelas mesmas famílias que voltam, né, num papel diferente. Ou seja, um pai às vezes nasce depois como neto, né? Tem um caso assim interessante que eu vou contar, né? O tempo rapidinho, o tempo está correndo, né? Mas vou contar rapidinho. Quando a minha filha nasceu, um espírito falou para minha mãe que ela, aquela criança, era alguém que tinha sido muito importante para ela. Então, eu fiquei pensando, quando minha mãe falou isso, né? Eu fiquei pensando, será que foi minha avó? Será que é minha avó, que era mãe da mamãe? Né? Porque minha avó, quando ela desencarnou, eu só tinha 18 anos, então já tinha muitos anos, né? Que a minha avó tinha desencarnado. Se foi isso mesmo que aconteceu, veja bem o que pode ter acontecido. A minha filha, sendo a minha avó reencarnada, a minha avó, então, agora, ela era mãe da minha mãe e agora ela está sendo neta da minha mãe. Não é? A mãe agora é neta. Se ela era minha avó, agora ela é minha filha. E a minha filha, se era ela mesmo, né? A minha avó reencarnada, a minha filha agora é bisneta dela mesma. Olha só. Mas é isso mesmo que acontece, não é? Então a gente não vai encontrar lá, nossa, essa foi minha mãe da outra encarnação, aquela foi a minha mãe da outra encarnação e da outra. Não é assim. Normalmente são as mesmas pessoas que voltam, né, na mesma família, junto, né, com as mesmas pessoas, em papéis diferentes, não é? Isso é muito interessante. O fato, gente, é que com a reencarnação com a reencarnação e progresso a que dá, com a reencarnação e progresso a que dá lugar, todos os que se amaram tornam a reencontrar-se, né? Aqui eu vou ler reencontrar-se na Terra e no espaço e juntos gravitam para Deus. É esse o objetivo dos laços de família. E aí, para terminar, nós vamos lembrar aquela frase de Jesus, que diz assim: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Está lá em Mateus, no Evangelho de Jesus, segundo Mateus. Esse é o objetivo. É dessa forma que a gente vai cada vez mais ampliando a nossa família espiritual. O objetivo da vida, da nossa vinda aqui na Terra, é nos amarmos cada vez mais, dissolvendo todo sentimento de mágoa, de rancor. Vamos pensar
que a nossa tarefa principal é educar o nosso sentimento para que nós possamos cada vez mais amarmos-nos uns aos outros, como Jesus ensinou, e principalmente as pessoas que fazem parte da nossa família espiritual. Ampliando, né, com a família aqui da Terra, essa nossa família espiritual. Então vamos pensar cada um de nós, refletir sobre isso, pensar sobre a nossa família, as pessoas que nasceram juntos de nós, que são necessitadas, tanto nós necessitamos do amor e do perdão, da compreensão delas, quanto elas também de nós. Nós não lembramos, né, as relações que nós temos, né, uns com os outros, vamos saber disso depois, mas que desde já a gente vai valorizando, né, essa oportunidade de termos nascido juntos dessas pessoas e que nós possamos amar cada vez mais, ampliando assim a nossa família espiritual e criando também novos laços, né, com as pessoas que nos rodeiam, com todas as pessoas que nos rodeiam. Esse é o objetivo da vida. Então, que nós possamos pensar bastante sobre isso, agradecer a Deus pela nossa família, né, que foi a melhor que Deus pôde colocar à nossa disposição, né, como uma oportunidade de progresso, orar sempre por todos eles e que nós possamos cumprir com a nossa tarefa aqui na Terra, para que a gente não se arrependa de nada, né, do que a gente fez, do que a gente viveu, do que a gente sentiu, né, progredindo cada vez mais, lembrando desse ensinamento de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, mas também o nosso próximo, principalmente o próximo mais próximo, os nossos familiares. Que Jesus nos abençoe. Agora, neste momento, vamos nos preparar para o passe coletivo, elevando o nosso pensamento ao mais alto, buscando a sintonia da espiritualidade amiga, da presença de Jesus. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai querido, por mais essa oportunidade de aqui estar. Obrigada, Pai, por mais o dia de hoje, por este momento de oportunidade, de conhecimento. Pai querido, te agradecemos, Senhor, por esse planeta maravilhoso que nos acolhe, que nos serve de morada. Esse planeta onde aqui podemos todos nós, através das nossas reencarnações, alcançarmos um pouquinho mais da nossa evolução espiritual. Agradecemos, Pai, por termos enviado Jesus, o nosso irmão maior. Jesus, junto com ele, veio o seu evangelho de amor, evangelho de luz. Obrigada, Mestre Jesus, pelo seu amparo, pela sua proteção. Que neste momento, Senhor, a tua equipe que junto de nós está neste instante, nos auxiliando, possa derramar sobre os irmãos que aqui estão conosco, sobre os irmãos que estão em seus lares nos acompanhando, bênçãos de paz, tranquilidade, harmonia. Que cada um desses nossos irmãozinhos possam sentir em seus corações esse calor, possam vislumbrar as tuas mãos estendidas para eles. Querido Mestre Jesus, que cada lar dos irmãos seja abençoado, protegido. Que o lar dos nossos queridos idosos, Bezerra de Menezes, possam igualmente ser refeitos em energias boas, envolvendo a cada irmãozinho que ali mora. Querido Mestre, rogamos a Ti neste instante, Senhor, uma bênção. As águas que foram preparadas para este momento,
Que nestas águas, Senhor, sejam derramados os fluidos salutares e edificantes, benfazejos, transformando esta água nesse remédio necessário para as nossas necessidades físicas ou espirituais. Mestre querido, nós te agradecemos, Senhor, e que cada irmãozinho neste momento seja abraçado e envolvido em seu manto de amor. Obrigada, Senhor, e continue conosco hoje e sempre. Que assim seja.